também, só mostrar para eles. E todos que você fez, provavelmente de professor, tá tudo ok, não tem nenhum, assim, estão normais, sabe? Mas, assim, no geral, pessoal, para os demais, a gente tem uma semana, tá? Dá para fazer ainda, dá pra fazer muita coisa. Se você tiver com dificuldade de achar, tipo, aquelas formas, né, os templates, olha, eu tenho alguns, é porque eu não mandei ainda. Eu esqueci de mandar, mas eu tenho salvo, tipo aquelas reações vazias em branco, que eu esqueci de mandar, mas eu posso até mandar, porque eu acho que talvez algumas pessoas estejam com dificuldade de conseguir montar mesmo meme, de fazer o negócio todo. Então, se eu conseguir achar, o arquivo eu deixo lá no Google Sala de Aula. Pelo menos alguns, né, para que você possa fazer. Mas é isso aí, tá? No geral, tô gostando de quase todos os memes que eu tô vendo até agora. São assim, em questão da, pelo menos a questão da proposta, perfeitamente dentro da proposta, né? Não tem nenhum ofensivo, não tem nada de errado com eles. Isso me deixou feliz, tá? Ficou bacana, tô gostando também de ver. Então vamos lá, tá, pessoal? A gente pode colocar a frequência, tá? Vamos aproveitar. A gente tem para hoje o quê? A gente tem a correção da atividade e eu tinha também alguns comentários, tá? Pra gente encerrar o tópico de gramática desse capítulo. Que a gente está meio que estudando subjuntivo, aí tem uma pequena variação do subjuntivo que eu não falei ainda, mas eu vou falar aqui hoje, certo? Porque assim, o livro, o conteúdo que a gente está estudando, esse modo, né? Ele é muito formal, tá? Por mais que o livro não esteja dizendo isso, mas existem outras maneiras de você falar subjuntivo de forma muito mais natural do que o livro está pedindo. Inclusive, está até meio que caindo em desuso esse tipo de estrutura da gramática. Eu até vou passar para vocês a maneira mais simplificada. Pois não, Ítalo. Diga lá. Sério? E eu quero saber quem é. Cara, acho que eu já ouvi falar isso. Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu abrir uma aba. Eu quero saber. Não vi não, cara. Foi não. Enigma. Ah, Edward Nigma. Deixa eu colocar as imagens dele. Não, ninguém nunca me disse, tá? É a primeira. A primeira. Putz, cara. Parece. Se eu usasse óculos, assim, óculos grandes, ficava mais parecido. E eu usava óculos, é porque eu deixei de usar. Mas eu usava. Deixa eu ver aqui. Se eu voltar a usar óculos, vai ficar idêntico, cara. Pronto, vamos lá, né? A gente estava lá na nossa página 58. Cara, faz um meme sobre isso. Meu conselho, tá? Faz um meme daí com esse assunto, com a minha semelhança com esse cara. Eu vou gostar de ver, cara. Já, o máximo que já me chamaram foi o João, que disse que eu parecia com aquele cara. É um youtuber que faz cor de jogo. Putz, o nome dele. Que era gordo, muito gordo, ficou bem magrinho. Putz, esqueci o nome dele. David Jones, isso, Ítalo. O João falou que no começo do ano, o João falou que eu era o David Jones. Eu dei muita risada, cara. Ainda mais que eu deixava a barba crescer, aí fica parecido mesmo, quando eu não tiro. Não, lembra, com a barba grande, se eu deixar crescer, fica parecido, tá? Eu acho. Caso eu ri muito quando ele falou isso, cara, não tem noção. Vamos lá, tá? A 58 diz o seguinte, você precisava basicamente encontrar nessa frase trechos dela em que você encontrava o modo subjuntivo, certo? Quais foram os trechos que vocês encontraram? Eu vi pelas respostas, alguns foram bem variados. Eu vou conectar a resposta de vocês com o resto da explicação sobre o subjuntivo, porque tem uns que estão meio que escondidos aí. Só achou um? Sem problema, coloque aí pra gente. Eu posso ir explicando para vocês. Ele aparece 2 vezes, na verdade. 2 vezes. Você não tá com o livro fechado, mancha. Como é que pode? Esqueceu, né? Tá bom. E os demais, os que já fizeram, estão com o livro aberto, quais foram os trechos que vocês encontraram, que vocês acharam que tinha um modo subjuntivo nele?
Se você quiser colocar o número do verso, se você quiser colocar só o número do verso e da estrofe, só pra gente saber, se você quiser digitar, foi essa aí, Tru. Carrying the post I made. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Carregando os posts que fiz. Foi. Vou já chegar até aí, tá? Vou já chegar aí, tá? É pela ideia. Eu já vou explicar, mas não é, tá? Vou logo te corrigindo. Não é. Aí não tem subjuntivo. Não tem, tá? Vamos lá. Eu vou colocar na tela, tá? Eu vou colocando com vocês, já que vai ficar mais fácil. O primeiro que a gente tem, pessoal, é esse daí, ó. If I were a carpenter. No caso, ele tá meio que escondido, porque assim, a estrutura básica, vamos dizer assim, do subjuntivo, ela tá sempre com o that, né? Eu quero que você faça, eu recomendo que você seja, eu solicito que você cante. A gente tem sempre isso. No entanto, o subjuntivo ele é muito mais do que, por exemplo, uma conjugação ou alguma coisa do tipo. Então, o subjuntivo é uma ideia, tá, pessoal? É só a gente colocar conceitos na cabeça. O modo indicativo, ele transmite ideias certas, certo? Toda vez que uma ideia ela for um desejo, uma incerteza, ela pode ser considerada subjuntivo, tá? Por mais que muitas vezes você não tenha esse that. É por isso que às vezes é como se o subjuntivo ele ficasse escondido, tá? Nesse caso ele tá bem aqui, ó. If I were a carpenter. Se você parar pra pensar, quando a gente traduz isso, a gente traduz assim, ó. Se eu fosse um carpinteiro. Ou seja, a ideia que eu estou transmitindo aqui não é de uma coisa certa, não é de uma certeza. Eu não estou dizendo eu sou um carpinteiro, eu fui, eu era, eu serei. Não. É uma possibilidade. Se eu fosse, ou seja, é uma incerteza. E incertezas são classificadas como modo subjuntivo. É um modo do verbo subjuntivo. Certo? Então, nesse caso, ele tá, o primeiro verso, no caso. If I were a carpenter. Se eu fosse um carpinteiro. Tá? E aqui eu queria usar isso aqui justamente para conectar com um pouquinho da explicação. Porque às vezes não, eu diria que sempre, na verdade, quando a gente tem o if, ele praticamente sempre vai também indicar um subjuntivo, só que escondido. Porque assim, de novo, pensa comigo. Subjuntivos são ideias, é uma incerteza que você transmite. Ou uma possibilidade, ou um desejo, uma suposição, tudo isso. Se você parar para pensar, a conjunção if, por si só, que ela significa se, ela já é irreal. Quando você começa uma frase, se tal coisa acontecer, isso já é uma coisa incerta. Então, geralmente, o subjuntivo ele se esconde dentro das orações com if também. Ele não está explícito como as orações que a gente viu anteriormente, que tinham o that para indicar que era subjuntivo. Nesse caso, não. Ele está subentendido, tá? É tipo pelo contexto. Inclusive, até a gente poderia, até colocar aqui embaixo, uma possibilidade de a gente entender, tá? O subjuntivo ele pode aparecer nessa forma, com o if, tá? If mais o sujeito, mais o verbo no passado. Por isso, ó, if, sujeito, verbo no passado. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, se eu estivesse aqui, né? If I stayed. Se eu estivesse lá, vamos colocar assim, né? Se eu estivesse lá. É uma frase que a gente tem um if, né? Se eu estivesse lá. Pelo contexto, pelo sentido, é uma coisa irreal, né? Se eu estivesse lá. Então, o subjuntivo está escondido bem aqui, ó, no estivesse. É só você lembrar que em português, o subjuntivo tem essa terminação aqui, ó, SSE. Estudasse, cantasse, pulasse. No caso, o passado do subjuntivo, né? Em inglês, ele se esconde muitas vezes nesse if aqui, ó. If I stayed there, se eu estivesse lá. É nessa ideia, tá? Deixa eu ver o terceiro. Terceiro verso estava no terceiro estrofe. Deixa eu ver aqui o terceiro verso. Esse would you marry me anyway? Do would que você está falando. Pronto, aqui a gente vem. Pronto, aqui é outro questionamento. E essa dúvida ela acontece até no português. Porque assim, esse would, tá? Vou até colocar aqui embaixo, só para a gente lembrar. Esse would, ele indica no português um tempo que a gente chama de futuro do pretérito, tá? Do pretérito. E aqui tem um pouquinho de confusão até em português. Pretérito. Porque dentro, se a gente for pegar em português mesmo, né? Os modos verbais, o futuro do pretérito está dentro do modo indicativo. Só que se você for ler uma frase no futuro do pretérito, como essa daqui, né? Você casaria comigo de qualquer modo?
soa como se fosse uma ação incerta. Então, às vezes, esse futuro do pretérito soa como subjuntivo. Isso existe até no português, cara. Até hoje, sem mentira, eu tô para achar uma boa explicação de por que os gramáticos pegaram o futuro do pretérito e colocaram dentro do modo indicativo. Porque na minha cabeça faz muito mais sentido ele ser subjuntivo. Porque é uma coisa irreal. Você casaria comigo? É uma possibilidade. Pois é, cara, eu também sempre me perguntei sobre isso. Faz muito mais sentido, cara, muito mais sentido. Mas até hoje eu não entendi. Te confesso, eu posso perguntar depois para professora de vocês, para a Brena, ou então, sei lá, talvez o Carlos saiba também, por que isso acontece. Porque eu não saberia te explicar. Eu só aceito, né? É diferente. E isso leva a gente a pensar o seguinte, ó, se if indica muitas vezes subjuntivo, e às vezes a gente tem o would, que é o futuro do pretérito, que dá uma ideia de subjuntivo, só você lembrar qual foi o conteúdo que a gente estudou lá no começo do ano, quer dizer, mais ou menos no começo, que a gente usava o if e tinha o would. Vocês lembram qual era? Chutem, se vocês se lembram. Chegou. Não exatamente. Pronto, você lembra quando a gente estava estudando sobre orações condicionais? É tanto que eu até poderia escrever uma oração condicional aqui, ó. Se eu estivesse lá, I would help him. Seguinte frase, vamos colocar assim, né? Se eu estivesse lá, eu ajudaria ele. Isso aqui é o que a gente estudou lá nas orações condicionais. E foi por isso que naquela época surgiu até um questionamento que eu até falei que a ordem da distribuição do conteúdo do livro ele não era muito boa. Porque se a gente parar para pensar, era para a gente ter estudado o subjuntivo antes das orações condicionais. Porque essa condicional aqui, ó, ela é uma segunda condicional. E ela, na verdade, ela usa o modo subjuntivo. Então, para ver como fica meio sem cabeça, seria muito mais fácil se você já conhecesse o modo subjuntivo para depois de estudar as orações condicionais. Ficaria muito mais simples. Não sei por que essa ordem ficou quebrada. Mas está aqui, ó. Então, eu poderia até atualizar as informações e dizer o seguinte. A segunda condicional do inglês, ela é o modo subjuntivo. Se eu estivesse lá, eu ajudaria ele. Seria exatamente assim, tá? E eu tenho outro problema, cara. De novo, já aqui eu metendo o pau no livro. Mas a verdade é a seguinte, se você para pensar, tô falando assim, gramaticalmente falando, tá bom? Até mesmo os modais, você consegue dar uma ideia de subjuntivo usando os modais, cara, só pra ter uma ideia. Se eu dissesse assim, ó, if I could, pronto, isso aqui é até a letra de uma música, tá? Change. Se vocês escutam Eric Clapton, se alguém conhece Eric Clapton, esses dias eu tava ouvindo. E eu reparei nessa frase aqui, ó. If I could change the world. Que a gente traduz assim, ó. Se eu pudesse mudar o mundo. Então, no caso, é o refrão da música. Né? Se eu pudesse mudar o mundo. Se você parar pra pensar, esse could que a gente estudou, ele é um verbo modal. Mas se você parar pra pensar, pelo contexto, eu tô traduzindo ele como pudesse. Ou seja, a terminação que eu estou usando para ele é aquela terminação típica do subjuntivo, que é essa daqui, ó. SSE. Pudesse. Então, você poderia até mesmo dizer que esse if, ele também transforma alguns modais, ele dá a ideia de que alguns modais estão no subjuntivo. Para tu ver, é como se os três conteúdos eles se encaixassem. Oração condicional, verbos modais e subjuntivo. Só que a ordem estaria errada, porque a gente deveria começar por subjuntivo, depois verbos modais e depois condicionais. Inclusive, dá para fazer condicional com verbo modal. E eu também não entendi porque o livro colocou o verbo modal lá para frente. Enfim. Vai saber, né? Pronto, mas assim, vocês pegaram a ideia de que quando a gente encontra esse if, a gente também encontra ali o subjuntivo. Certo? Vocês pegaram essa ideia? Ele está escondido, mas ele está ali. Pronto. Aí, no caso, esse era o primeiro trecho. No caso, esse were, ele se repete lá no primeiro verso da segunda estrofe. Eu não vou colocar de novo, porque já foi o were na primeira, para não ficar repetindo. Mas ele acontece de novo lá na frase If a tinker were my trade. Que é o seguinte, né? Se um funileiro fosse meu comércio. Não vou colocar porque segue a mesma ideia dessa primeira estrofe, tá? Mas a gente tem outra. Outra que está escondida. Isso aqui, pelo que eu vi, quase ninguém achou ela. Se eu não me engano, foi a Júlia, eu acho, não lembro, alguém. Uma das duas, ou foi a Júlia ou foi a Evelyn. Até, assim, nossa, como é que eu encontrei isso? No caso, tá bem aqui, ó. Lá na terceira, desculpa, no primeiro verso,
da quarta estrofe. A gente tem a seguinte frase, ó. If I worked my hands at wood. If I work my hands at wood. E a gente pode traduzir assim, ó, se eu trabalhasse, detalhe, a gente tem de novo um subjuntivo formado pelo if. Então a gente tem o if, o sujeito aqui, né, e a gente tem o verbo no passado. Inclusive essa estrutura aqui, ó, que eu acabei de colocar, ó. Essa daqui, ó. If, sujeito, e o verbo no passado. Então essa frase, se eu trabalhasse as minhas mãos na madeira, você pode considerar também ela subjuntivo, certo? De novo, é um subjuntivo escondido aqui no if, mas ele tá aqui, certo? Enfim, vocês pegaram a ideia? Tudo certo? Alguma dúvida, algum comentário? Tá claro até agora a ideia? Muito bem. Pronto, e só para finalizar, alguns comentários antes de a gente passar para a correção da próxima página. A gente está no assunto de como a gente encontra esse modo, digamos assim, em outros contextos. E eu queria atualizar um pouquinho vocês, porque assim, de novo, essa forma gramatical é um pouquinho atrasada, vamos dizer assim, tá? Eu vou aqui dizer como que a gente encontra hoje no inglês moderno, como é que a gente encontra o subjuntivo. Eu vou pegar aqui uma frase e escrever ela na estrutura gramatical que o livro está dizendo. Que é assim, eu quero que você saiba que... Não, vou colocar só eu quero que você saiba. Pronto, eu quero que você saiba. Se a gente observar, essa é a estrutura básica que a gente está estudando nesse capítulo. Você tem ali um desejo, né? I want, eu quero. A gente tem o que, esse that que é opcional, né? Eu vou até colocar entre parênteses. A gente tem you know, eu quero que você saiba. E o verbo aqui sem conjugação, eu quero que você saiba. Só que hoje no inglês moderno, esse tipo de frase, eles escrevem assim, ó. I want you to know. Inclusive, se você já viu alguma música com esse título, eu já ouvi também, tá? É como se eles achassem essa forma aqui muito formal, você usar esse that. Então, o que é que eles fazem? Eles tiram esse that de qualquer jeito, eles deixam ele para lá, e tem a mania de colocar o to antes do verbo no subjuntivo. Então, fica assim, eu quero que você saiba, esse saiba tá todinho aqui, ó. Isso aqui, pessoal, gramaticalmente falando, ainda mais se você for uma pessoa assim, muito apegada à gramática tradicional. Isso aqui é um erro, cara. Isso aqui não deveria acontecer. Deveria ser assim. I want to know. E não I want you to know. Mas, de novo, é a questão dos falantes. É a tendência do inglês moderno, tá? Isso se aplica a vários outros contextos, cara. Se você fosse pegar aqui, outra frase simples que a gente utilizou. Sim, se você fosse colocar numa mensagem, por exemplo, com certeza. Tá? Tem até uma música, não sei se vocês já ouviram, chamada The Reason, de uma banda chamada tipo Hope's Bank, uma coisa assim, é um nome estranho, tá? E me chamou a atenção que a primeira vez que eu ouvi, o pré-refrão era I want you to know. E na época, como eu já estudava gramática, eu achei isso muito errado, cara. Aí eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada e descobri que esse modo de escrever, ele hoje é mais comum. Inclusive, eu poderia, só para pegar como exemplo, eu poderia pegar uma outra frase aleatória aqui no subjuntivo que a gente estudou. Por exemplo, eu sugiro, né? I suggest that you study more. De novo. Isso aqui é o padrão que a gente está estudando. A gente tem aquelas expressões, né, que o livro está dando para a gente lá na 57 e 58. Eu sugiro que você estude mais. É muito comum hoje no inglês moderno eles escreverem assim, ó. Eu sugiro, né? I suggest. You, eles vão sempre tirar o that e colocar o to bem aqui, ó. To study more. De novo, colocando esse to aqui antes do verbo. Então, eu sugiro, melhor dizendo, que você estude mais. Certo? Então, eu não sei por que eles colocaram assim, mas a gente só aceita, tá? Mas e aí, pessoal, essa outra forma, mais informal, vamos dizer assim, de entender o subjuntivo. Alguma dúvida? Que basicamente é só tu colocar o to antes do verbo. É uma tendência só. Dificilmente tu vai achar isso aqui numa gramática. Eu acho que se tu for colocar, sei lá, no Google, modo subjuntivo, dificilmente tu vai achar essa estrutura aqui, ó. Pouco provável, mas eu diria que ela é mais comum, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu escuto, ela é mais comum do que essa. Certo? Tudo certo, pessoal? Vamos para frente, né? Aí depois eu organizo essas anotações e eu deixo ela mais certinha para vocês, eu partilho lá no Google Sala de Aula. Vou dar uma ajeitada ainda para ficar mais organizado. Mas vamos lá, tá? A gente vai
Vamos lá a letra B, tá? Que a letra A pedia para que você circulasse, coisa que a gente já fez, e a letra B pedia para que você explicasse, porque diz assim, ó, tinha um trecho da música que se escrevia assim, vou até colocar aqui também, né, para vocês ficarem vendo, que era esse if I were, if, assim, ó, if I was a thinker, deixa eu ver, if a thinker was my destiny. Tá assim a frase. Aí tá perguntando aqui, por quê? Porque tá dizendo o seguinte, que essa versão aqui da letra era a original, tá? Se escrevia desse jeito. Quando foi pra gravadora, eles tiveram que mudar esse was e tiveram que colocar were. A letra B tá basicamente pedindo para que você explique por que aconteceu essa mudança. Por que eu tive que tirar esse was, que era da letra original, e a gravadora exigiu que fosse escrito were no lugar de was. Quem fez? Você pode colocar em português, tá certo? Teve um pessoal que fez e fez corretamente. Se você puder compartilhar aí com a gente, colocar no chat o que é que você acha, como foi que você colocou. Isso quem fez, né? Quem conseguiu fazer. E aí? Se você tiver colocado errado, não tem problema, sem medo de errar, tá? Compartilhe por que você acha que o was foi trocado pelo were nesse contexto. Não exatamente. Seria menos formal se tivesse com o was. Porque o was é que deixa informal, mas no caso aconteceu o contrário, Idro. Não foi do were que passou a ser o was. Porque aí sim, a resposta estaria correta. Porque o was ele é mais informal. Foi o contrário. Era was e passou a ser were. É o contrário. Então, qual seria a explicação para isso? Claro, tá gramaticalmente mais correto, mais formal, porque tá gramaticalmente correto. Mas por que gramaticalmente falando? Por que eu coloquei assim? Eu vou perguntar quem fez e eu vi que fez corretamente. Ô Gisele, não sei se você está me ouvindo. Como foi que você colocou sua resposta? Coloca aí pra gente. Pode copiar do jeito que você colocou no seu livro, tá? Em inglês mesmo, que a gente traduz aqui. Eu espero que você esteja me ouvindo, Gisele. Mas vou pegar a sua resposta de exemplo, porque ela estava correta. Quer dizer, ela está correta. Agora eu tô em dúvida se ela tá digitando ou se ela nem me ouviu. Ah, tá aí. Pronto, Gisele. Obrigado, tá bom? Ó, o que ela colocou, né? The sentence is in the past of the subjunctive, and the verb take the forms were. Exatamente, Gisele. Quando a gente está falando do passado do subjuntivo, o verbo, ele sempre, o verbo to be, né, que é o verbo ser e estar, ele sempre vai ter a forma de were, certo? Então, por que aqui não poderia ser was? Porque esse passado do subjuntivo, se a gente fosse fazer um equivalente em português, tá? São aquelas palavras que terminam com SSE. Se você parar para pensar, não, isso é passado subjuntivo. Em inglês, eu até expliquei isso, não sei se foi no slide, que quando a gente está colocando, quando a gente está falando esse fosse, né, se eu fosse, esse fosse é passado do subjuntivo. E no passado do subjuntivo, ele vai ficar sempre were, tá? Essa é a forma fixa do verbo to be. Então, se eu fosse, if I were. Se você fosse, if you were. Até mesmo se for terceira pessoa. Se ela fosse, ficaria assim, ó. Até copiar aqui, ó. Se ela fosse. If she were. Se ela fosse. Se eu fosse. If I were. Se ele fosse. Ou se eles fossem. If they were. Então, sempre que a gente der esse if, tá? A gente vai colocar esse were. Certo? Então, tá aí, a resposta correta, tá? Pronto, quem não fez, quem colocou muito diferente, pode copiar e aproveitar do chat e copiar. Mas vocês entenderam, né? Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando. Em caso, eu já vou para frente, tá? Mas deixa uma pergunta aí no chat que eu volto e respondo.
No caso, a gente está na 3, né? A questão 3, ela diz o seguinte. Foi aquele que a gente começou fazendo e não deu tempo. É o seguinte, né? Escolha a forma mais apropriada, a resposta mais apropriada. A letra A a gente já fez, no caso a letra A ficou apologize. Apologize. No caso, vamos dar B em diante. A B diz assim, ó, I suggested that she, alguma coisa, her lawyer before signing the contract. Eu não lembro se eu fiz, acho que não. Significa o seguinte, ó, eu sugeri que ela, alguma coisa, com o advogado dela, antes que ela assinasse o contrato. Dessas formas, tá? Qual foi que vocês colocaram? Dessas opções. Vai colocando no chat que a gente vai corrigindo. A gente pode ir analisando aos pouquinhos, porque a gente percebe que está no passado, né? Porque a gente tem suggested. Esse ED está indicando que eu estou falando no passado. Então, eu sugeri que que ela, no caso, consultasse, tá? Vai ser se consultasse. Aqui vai entrar muito aquela questão que eu tinha falado também, foi do inglês britânico, tá? Que quando eles vão formar o subjuntivo, eles tendem a usar esse should em todas as situações. Então, nesse caso, a gente sabe que não é a primeira, porque na primeira a gente tem o verbo consult. Por que eu sei que não é consult? Porque a gente aprendeu que quando a gente está montando uma frase no subjuntivo, a gente não deve conjugar o verbo. Então, a gente jamais poderia ficar she consults, tá? A gente tem que, de propósito, não conjugar o verbo. Então, essa primeira opção a gente já descarta. Vai ser a última, porque a gente tem o uso do should. E a gente viu que para formar o subjuntivo, você também pode usar a palavra should. Should antes do verbo, no caso, né? Aí o verbo fica normal. De novo, sem conjugar. No caso, era o único modal que, tecnicamente, você consegue usar para formar o subjuntivo. Então, é suggested that she should consult her lawyer before signing the contract. Eu sugeri que ela devesse consultar o advogado dela antes de assinar o contrato, certo? Vamos lá, a letra C diz assim, ó, it's necessary that everything, alguma coisa, ready by 2 o'clock tomorrow, tá? Então, a intenção da frase é dizer o seguinte, é necessário que tudo esteja pronto até as 2 horas de amanhã. No caso, a gente está usando o verbo to be, né? É necessário que tudo esteja. Aqui a gente tinha duas opções, tá? Ou você colocava be, ou você colocava were, tá? Detalhe, seria be, quer dizer, é be se a frase estiver no presente, porque no presente do subjuntivo vai ser be, certo? Quando é o passado do subjuntivo, vai ser were. Aí tu vai ter que analisar a frase. Como é que eu sei que está no presente e no passado? No caso, a gente não tem nenhum verbo aqui com ed, que está indicando que está no passado. A gente tem o contrário, né? It's necessary, ou seja, é necessário, dá para ver que está no presente. É necessário que tudo esteja. Vai ser esse be aqui, tá? Se você colocasse o were, ficaria assim, ó, é necessário que tudo estivesse pronto até as 2 de amanhã. Isso faz sentido em português, né? É necessário que tudo estivesse, embora soe um pouco estranho. Mas detalhe, vai ser be porque está no presente. Desculpa, está no presente, verdade. Se fosse no passado, era were. Tem, quem não fez, quem coloca diferente, vai corrigindo aí. A gente tem a letra D. A letra D diz o seguinte, ó. They recommend that she, alguma coisa, to a ski resort in Spain. Eles recomendaram que ela, detalhe, está no presente, porque é o verbo recommend, ele não está com ed, então está no presente. Eles recomendaram que ela deveria, esse é o sentido, deveria ir para um resort sky na Espanha, né? Nesse caso, por que eu não sei que é a um, por exemplo? Porque nesse caso a gente tem o uso dos verbos modais, tá? E o único verbo modal que a gente usa para formar o subjuntivo é o should, tá? Tecnicamente é só o should. Então não pode ser will go, não faz sentido. Would have gone, também não. Não poderia ser should have gone, tá? É should mais o verbo normal, o verbo sem conjugar. Então essa é a letra D. E a gente tem a E, né? A última. Diz assim, ó. It's advisable that you, alguma coisa, your application as soon as possible. A frase ficaria a seguinte, a intenção é dizer o seguinte, ó. É aconselhável que você submeta, né, que o verbo é submeta, o verbo submeter, que você submeta a sua solicitação ou a sua aplicação
quanto antes possível. Nesse caso, está no presente, né? It's advisable. É aconselhável que. Portanto, eu sei que, no caso, o verbo ele vai ficar na sua forma base. Submit, tá? Sem conjugar nem nada. It's advisable that you submit your application as soon as possible. Certo? Então, essa aqui, a correção, tá? Da letra E. Pessoal, alguma dúvida? Foi difícil, o que vocês acharam? Eu sei que alguns conseguiram fazer de boa, acertaram tudo, mas no geral, o que vocês acharam? Foi difícil para vocês entender? Como é que vocês avaliam essa atividade? Mas o mais importante é o seguinte, vocês entenderam como é que a gente chegou nessas conclusões, né? Você entende por que eu marquei essas. Por que essas foram as opções corretas. Isso é o que é mais importante. Ficou tranquilito? Nesse sentido, você entendeu como que eu cheguei a essas conclusões? Como que eu cheguei a essa resposta, melhor dizendo? E por que ela é assim? Que no caso, isso é que importa, Hitler. Deu para entender, tá bom. Pronto, pessoal, tá? Aqui a gente tem esse tópico de suplemento, eu queria só comentar um pouquinho para vocês, tá? São algumas expressões que são comuns no inglês, que é uma espécie que também são consideradas subjuntivo, mas elas são só expressões, tá? Então, em termos de gramática, elas não têm muita utilidade pra gente, né? São só expressões para que você conheça mesmo, tá certo? Por exemplo, aqui a frase diz, né? Há muitas frases, há um conjunto de muitas frases que contém o subjuntivo escondido. Até eles chamam de hidden subjunctive, ou seja, subjuntivo escondido. Na parte da frase. Por exemplo, a gente tem come what may, que seria haja o que houver, longe de mim fazer isso, Deus salve a rainha. São expressões apenas para que você conheça. Certo? Você pode dar uma olhadinha depois, só para que você tenha um conhecimento de todas elas, tá? Heaven forbid, Deus me livre, perish the thought, né? Nem pensar, so be it, assim seja, ou que seja assim. E por aí vai, tá? Esse thy kingdom come, thy will be done, ou seja, assim na terra como no céu, né? Que no caso vem, essa parte vem da oração do Pai Nosso. Mas enfim, eu queria propor para vocês, tá, pessoal, uma atividade para vocês fazerem. Eu não vou usar o livro, tá? Agora é só uma proposta, tá? Porque a gente viu nessa questão da 58, vou até tirar aqui essa tela. Que a gente viu que a gente tinha uma música, tá? E você deveria encontrar, tá, o subjuntivo nelas. A minha proposta é a seguinte, que você, das músicas que você escuta, eu queria que você selecionasse uma, tá bom? Das que você ouve, tranquilo. Em inglês, se você tem esse hábito. E você identificasse, mandasse para mim uma que contém subjuntivo, sobre qualquer forma, tá bom? Pode ser o passado subjuntivo, presente, pode ser essas expressões, tá? Então, basicamente de atividade, tá? Eu vou deixar também no Google Sala de Aula para que você faça isso, tá bom? Eu até tinha uma proposta, eu tinha selecionado uma só para mostrar para vocês como é que funciona, só que eu não sei se dá tempo. Deixa eu ver. Essa aula vai até 3h55, certo? Ou é 4 horas? Só que eu esqueci de olhar aqui no horário. Não, é 3h55. 3h55. Mas de qualquer jeito, eu só mostro aqui pra vocês. A ideia, até eu tive essa ideia porque esses dias eu tava escutando muito Eric Clapton, aí bateu na minha mente essa ideia, tá? Que eu nem tinha percebido, cara, o quanto essa música, ela tava cheia de subjuntivo. Que no caso é uma música muito famosa, um pouquinho triste, tá? Mas a letra é bonita, tá? Vocês estão vendo a tela? Que eu tô apresentando? Sim, né? Pronto, o nome da música é Tears in Heaven, que seria literalmente, né, lágrimas, até aumentar aqui, botar um zoom, lágrimas no paraíso. E a gente tem aqui o subjuntivo escondido em todas as suas formas, ó. O with, a gente tem o would, que a gente pode trazer assim, ó. Que no caso, se eu contextualizar, né, o Eric Clapton, ele escreveu essa música pro filho dele que morreu, na época, né? Ele morreu, ele era criança ainda, foi um acidente de carro, uma coisa assim. Aí ele fez essa música em homenagem ao filho dele. Então a música pelo menos assim, né? Você saberia meu nome se eu visse você no paraíso? Olha aqui o subjuntivo de novo. Ó. If I saw you. Ou seja, if I saw you in heaven. Se eu visse você no paraíso.
Ah, sim, eu deixei. Eu tinha acabado de pesquisar, Ítalo. Então você vê que essa estrutura de frase ela vai se repetindo o tempo inteiro. Ó. Você saberia meu nome se eu visse você no paraíso? Você seria o mesmo se eu visse você no paraíso, né? Eu visse aí, né? Eu preciso ser forte, vai e continua, né? E aqui vai a ideia, mas vocês pegaram a ideia, né? Eu queria que vocês tentassem encontrar isso em alguma música que vocês escutem, que você encontre esses padrões de subjuntivo, certo? Deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar. Pronto, então acho que vocês pegaram a ideia. No caso, pode ser só uma mesmo, tá? Se você quiser colocar várias, mais de uma, não tem problema não. Deixa eu tirar aqui a tela. Pronto, foi claro, né, pessoal? Por hoje é só, tá bom? A gente não vai continuar, porque aqui tem um tópico novo na página 60, só que outra coisa, tá? Eu poderia deixar só para fazer mesmo só a questão 1, que é simplesmente assim, ó. Você poderia pesquisar na internet e escrever pelo menos mais 2 frases do subjuntivo. Isso aqui para mim é desnecessário. Para mim é muito mais importante que, se você, por exemplo, achar uma música, achar o subjuntivo da música, se você pegar essas frases e colocar nessa resposta, para mim já tá ok. Eu não preciso pesquisar. Faça o seguinte, pega da música que você encontrar e coloque aqui, certo? Acho que fica mais contextualizado assim, que é só pesquisar, muito fácil, né? Pesquisar frases com subjuntivo na internet. Muito sem graça, tá? Pessoal, por hoje é só, tá? A gente se vê quinta-feira.